dessa forma. No entanto, estudando sistematicamente os evangelhos, percebemos que aquele diálogo com Nicodemos só está no evangelho de João. Se vocês prestarem atenção, Mateus não registrou, Lucas, Marcos, só no evangelho de João. João, ainda criança, quando conheceu Jesus, ele grudava em Jesus de uma forma. Onde Jesus estava, ele estava junto. Nicodemos procurou Jesus altas horas da noite. Está lá no texto bíblico. Altas horas da noite. Por que será que Nicodemos procurara Jesus altas horas da noite? Primeiro, porque diziam que Jesus era bruxo. Fazia bruxarias, era portador de certos sortilégios. Tinha uma autoridade especial sobre os demônios. E só sob a autoridade de Beelzebul ele conseguiria fazer aquelas proezas. Era o que se falava de Jesus. Além disso, Nicodemos era um fariseu importante. Então aquela visita a Jesus deixava ele numa situação complicada. Então ele vai, altas horas da noite, procurar Jesus. E naquelas altas horas da noite, conversando com Jesus, aquela conversa, eu não sei se os senhores sabem, existe o evangelho apócrifo de Nicodemos. Ele também escreveu um evangelho, né, que não foi canonizado, nos deixando, né, essa informação de que ele acompanhou Jesus. Nessas conversas, anotadas por João, eu fico até imaginando, né, altas horas da noite, Jesus falando com Nicodemos, conversando sobre algumas coisas, e Jesus explica, olha, para que ninguém irá ao reino dos céus, senão nascer de novo. Mas aí, aquela conversa, Nicodemos faz uma pergunta. Olhem bem, eles estavam conversando, Nicodemos pergunta a Jesus, mas como isso pode suceder? Acaso um homem velho poderá voltar ao ventre de sua mãe? E ele não se surpreendai do que eu estou dizendo. É necessário que nasçais de novo. Explicaram pela água do batismo. Mas lá na frente, quando ele vem explicando, dentro de uma série de coisas, e ele pergunta novamente, mas como pode que isso aconteça? E Jesus lhe diz, que és mestre em Israel e não conhece essas coisas? E aquele texto que todos conhecem. Só que quando se pergunta, és mestre em Israel? Olha, hoje, a cabala do judaísmo, que não é mais secreto, quem quiser consultar a cabala, vai ver rabinos falando, explicando, não há controvérsia quanto à questão da reencarnação. O judeu acredita na reencarnação. Hoje, tranquilamente. Como naquele tempo, os judeus acreditavam. Acreditavam tanto que chegaram para Jesus e lhe disseram, Jesus perguntou aos discípulos, quem dizem que eu sou? Alguns dizem que é Elias, outros Zacarias, né? Outros que é João Batista. Olha só a conversa. Se ele estava perguntando isso, achava que era Elias, Zacarias. Todos esses estavam mortos? Não é? Então, se estava morto, o que seria, então, Jesus? Olha, todos conheciam o nascimento de Jesus. Então, se Jesus fosse algum desses ressuscitados, mas só que Jesus não era nenhum desses, isso lá no diálogo. Mas Jesus não disse, ei, para de falar besteira, porque reencarnação não existe não. Certamente eu teria feito, se não fosse verdade. Só que ao invés de fazer isso, ele confirma. Se alguém... Se puder ligar aqui. Então ele confirma. Nessa interpretação, lembremos que os discípulos de João Batista procuraram Jesus para perguntar quem era Jesus. E naquela passagem que os discípulos procuram, que Jesus diz que entre os nascidos de mulher, João era o maior na terra, depois daquela passagem, ele faz a seguinte afirmação, que está ali. Quem quiser conferir, o texto literal está ali. Mas ele diz mais ou menos assim, desde o tempo de João Batista até os dias de hoje,
o reino dos céus é tomado pela violência. Né? Está aí. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Olha, vamos entender. João Batista estava vivo, preso, mandou seus discípulos perguntar a Jesus, né? Ele disse aos discípulos, os discípulos ficaram duvidando. Jesus é o Cristo mesmo? Ficaram duvidando. E João Batista, o que fez? Vai lá e pergunta a ele. E Jesus deu aquela resposta, né? Diga a ele que os cegos veem, os leprosos são limpos e assim por diante. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Então Jesus, não foi outra pessoa não, Jesus categoricamente fala que João Batista é o Elias que devia vir. E essa frase não faria sentido. Desde os dias de João, o Batista, até agora. Como desde os dias de João? Se João estava vivo e mandou seus discípulos perguntar a Jesus se Jesus era o Cristo. Que sentido faz isso? Desde o tempo de João Batista? Só faz sentido porque está fazendo alusão ao tempo que João Batista, o espírito de João Batista, vivia sobre a terra sob o nome de Elias. E ele faz essa afirmação categórica, é ele mesmo, o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque não era todo mundo. Até hoje, né? Tem gente que pode ser que linche em determinados locais se alguém for falar em reencarnação. Mas estudando história, veremos que os primeiros cristãos acreditavam em reencarnação. Até o terceiro concílio de Constantinopla. Perguntaram os discípulos. Então vamos lá. Aconteceu isso aí. Jesus disse categoricamente que Elias era João Batista, reencarnado. A palavra lá não seria reencarnado. Mas, felizmente, Lucas registrou João Batista ainda na barriga de Isabel. Ainda bem, porque senão hoje diriam que ele não foi nascido de mulher, né? Alguém diria que João Batista voltou do seu carro de fogo e foi pregar lá no deserto, sob o nome de João Batista. Felizmente, Lucas registrou, não deixou essa falha. E Jesus levou com ele 3 testemunhas. Pedro, Tiago e João. Vamos subir lá no Monte Tabor para orar. Subindo ao Monte Tabor, acontece algo extraordinário que muitas vezes passa despercebido. Simplesmente Jesus transfigura-se e eles descrevem como que um brilho intenso, como se o sol fosse, a ofuscar a visão, aparece 2 mortos, que os discípulos ficam morrendo de medo, baixam a cabeça, escutam uma voz, ficam aterrorizados. Moisés e Elias seriam aqueles mortos. Moisés era morto? Era. Muito tempo. Milhares de anos. E Elias? Acreditamos nós que ele tinha morrido. Mas tem um texto bíblico que diz que ele foi arrebatado no carro de fogo. Sim, foi arrebatado. O espírito dele foi arrebatado. Mas certamente a carne não. Agora, que coincidência. Não existe coincidência. Não existe acaso. João Batista tinha acabado de morrer. Tinham degolado João Batista. Poucos dias após João Batista ser degolado, ele sobe do Monte Tabor, vai orar e quem aparece? Elias e Moisés. Tiago, João e Pedro viram. Ao descerem o monte, olhe bem a importância disso aí. Essa passagem é justamente quando ele está descendo o Monte Tabor. Para que todos entendam que não estamos pegando texto isolado. Eu estou simplesmente historiando a vida de Jesus desde o ventre de sua mãe. E não é uma passagem isolada, são várias o tempo todo. Perguntaram-lhe os discípulos: por que dizem então os escritos que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. E os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Está aí, Mateus registrou dessa forma. Porque os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Eles já sabiam, Jesus já tinha falado categoricamente, e agora João Batista estava morto.
pelo menos o corpo físico dele. Então, entenderam os discípulos isso aí. Agora, prestem atenção. Por que essa pergunta? Os escribas e fariseus dizem que antes vinha Elias. Para que entendam o contexto, tratava-se aí do Cristo. Pedro, Tiago e João tinham certeza naquele fenômeno que Jesus era o Messias. Aquele que o povo judeu esperava, como o grande libertador. Mas tinha um problema a ser resolvido. Como é que Jesus seria o Messias se Elias não havia chegado ainda? Porque todas as profecias diziam que Elias iria primeiro. Elias, aquele profeta que operou verdadeiros prodígios, mandou que sacrificassem vários profetas. Lá tem aquela passagem, degolados. Por acaso ou não, ele morreu dessa forma. E aí nós vamos entender, mais na frente, que a lei da reencarnação, lei de karma, lei de causa e efeito, que está lá expresso na Torá, que são os 5 livros de Moisés, no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, que interpretaram ao pé da letra e condenavam, arrancavam a mão e assim por diante, matava, se matou, era condenado à pena de morte. Mas essa lei era justamente essa lei de causa e efeito pelo vínculo da reencarnação. Porque aquilo que nós fazemos de errado, nós vamos, se não conseguirmos reparar e resgatar, vamos expiar. De que forma? Nas reencarnações. Resgataremos tudo. Novamente, né, aquela passagem, agora é em Marcos, que registrou também. Aí, continua a passagem que Malaquias profetizava. Malaquias profetizava que viria primeiro Elias. Não é? E aí é aquela ligação, uma ponte, que Elias seria João Batista. Certo? Então, antes de começar, eu gostaria de fazer outra canção, né? Que cantasse outra canção, evoluir, para que eu abro os olhos, o que será que aconteceu? Pessoas ao redor de alguém, e esse alguém sou eu. Às vezes é difícil entender essa chegada. Umas passam tão tranquilas, outras tão desinformadas. São diversas estações, apesar de um destino. E de hoje ao infinito, muitas vezes, às vezes vou voltar e começar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia passo a mais. Agora estou aqui e começo a relembrar as promessas que eu fiz. Já é hora de enfrentar as pessoas em vão. Observa a caminhada. Umas passam tão tranquilas, outras tão desinformadas. E a vida é feita assim, de partidas e chegadas. Hoje eu sei que estou aqui, mas em breve, eu vou voltar, recomeçar. Amar nunca é demais. Redescobrir,
vida é feita assim, de partidas e chegadas. Hoje sei que sou assim, mas em breve, eu vou voltar, recomeçar, amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia passo a mais. Eu vou voltar, recomeçar, amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia passo a mais. O que será que aconteceu? Pessoas ao redor de alguém, esse alguém sou eu. É desesperador saber que morreu dessa forma, né? Mas muitos espíritos passam por perturbações terríveis. Primeiro, porque não acreditam na vida pós-morte, e quando se deparam com ela, se assustam. Entram num estado até de, se fosse comparando com as nossas questões terrenas, de caso psiquiátrico, né? Pessoas ao redor de alguém, esse alguém sou eu. Agora é difícil entender a caminhada. A bagagem pode estar um tanto leve ou pesada. A doutrina espírita vem nos dizer que nosso corpo espiritual tem um corpo que Allan Kardec denominou de perispírito, e esse perispírito é o que a gente está trabalhando. Quanto mais a gente faz o bem, se depura, se desprende dos bens materiais, nosso corpo espiritual vai se depurando, ficando mais etéreo, numa vibração mais elevada. E então, quando desencarna, a bagagem pode estar mais leve. Do contrário, quando nós somos apegados, somos egoístas, orgulhosos, arrogantes, prepotentes, e aí por diante, ciumentos, nosso perispírito vai ficando cada vez mais denso, e aí a bagagem vem bem pesada. Então essa música, ela trabalha bem essa questão. Foi mexido aqui? Um rapazinho. Qual é o objetivo da reencarnação dos espíritos? Né? Tem muita gente, mas para quê? A pessoa ficar... Para quê ficarmos evoluindo tanto? Muitas pessoas se revoltam com Deus porque as coisas não saem do jeito que ela queria que saísse. Como é que pode Deus, como é que Deus faz uma coisa dessa comigo? Eu não mereço isso. É muita arrogância e prepotência. Achar que não merece isso. Se você está passando é porque você merece. Porque é bom para você. Porque Deus é infinitamente justo, perfeito e bom. E se ele é justo, perfeito e bom, ele não erra. Então se você está passando por aquilo ali é porque você tem que passar por aquilo. Né? E a reencarnação para quê é? Ora, me perguntaram certa feita, como? Quer dizer que o homem não foi criado perfeito, não? Não. Mas como o homem não foi criado perfeito? Tem dizendo em tal lugar que o homem foi criado perfeito. Se foi criado perfeito, por que a gente está aqui errando? Cheio de imperfeição. Egoísmo, orgulho e assim por diante. Então não é perfeito. Algo perfeito é perfeito. Não erra, não tem erro, é incorruptível. Mas se pararmos para pensar que somos obras inacabadas, olha que coisa extraordinária. Somos obras inacabadas. Estamos sendo construídos. Porque Deus não faz nada imperfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Então um dia todos nós seremos perfeitos? Todos nós seremos perfeitos um dia. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazer chegar à perfeição. Olha só. Então eu sou egoísta. Morri egoísta. Vem de novo, sofrendo em determinadas circunstâncias. A vida colocando você em determinadas circunstâncias para que você exercite a humildade, a fraternidade. Né? Ah, eu sou orgulhoso, desencarnei orgulhoso. Ah, tá bom. Várias outras vidas, com situações que me façam ver essa condição e daí por diante eu consigo evoluir. Vemos na literatura espírita uma obra extraordinária há 2000 anos. Extraordinária.
que mostra a história de Públio Lentulus, hoje conhecido por Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier. Públio Lentulus, naquele livro, descreve-se a uma reencarnação passada de Públio Lentulus, mandando matar, perseguindo por questões políticas. E aquela passagem atual, que ele não estava fazendo isso, mas era orgulhoso, vaidoso e assim por diante. Teve a oportunidade de conhecer e ter contato diretamente com Jesus. Sua filha, que sofria de lepra, foi curada por ele. Procurou regiões da Palestina, porque nenhum médico da época conseguiu curar a enfermidade de sua filha. Jesus curou. Sua esposa aceitou Jesus ali, usando a palavra dos nossos irmãos, e mudou radicalmente sua vida. Públio Lentulus achou que foi a medicina. A medicina que curou a filha dele, não foi Jesus. Passou toda uma vida resistindo, orgulhosamente. Teve, inclusive, o poder de influenciar Pôncio Pilatos, mas não fez. Assim como Pôncio Pilatos lavou as mãos. Veio toda uma vida de expiações. Enquanto isso, a sua esposa Lívia estava evoluindo. Cristã, renúncia, expiações e assim por diante. Outro livro, 50 anos depois, vem mostrar a vida subsequente de alguns desses personagens. E vemos o orgulhoso senador romano, Públio Lentulus, dessa vez reencarnando como escravo da história. E por algo que não se sabia explicar, mesmo sendo grego, entendia da história de Roma como ninguém, e aquilo lhe atraía particularmente. Era como se ele já soubesse de tudo aquilo e simplesmente relembrasse. De fato, ele simplesmente relembrasse porque ele fez parte daquela história de Roma. Então ele conhecia, passou por tudo aquilo, as leis das reencarnações. Vemos mais à frente, no livro Ave Cristo, psicografia extraordinária também de Chico Xavier, mostrando o tempo mais terrível do imperador Domiciano, em que as perseguições contra os cristãos eram atrozes e se havia prêmios para quem inventasse uma morte mais sofrida para os cristãos. Então, desde amarrar cavalos e sair arrastando, soltar a férias, mergulhado em azeite fervente, todas essas mortes sofreram os primeiros cristãos. Vemos-lo também neste livro, na reencarnação anterior, morrendo por Jesus, e nessa seguinte também. Toda uma vida de testemunho, até o Holocausto. E a partir dessas reencarnações, nós então vamos lá. Para uns é uma inspiração, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. É a expiação. A encarnação tem também o outro objetivo: dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo toma um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo para executar aí, sob esse ponto de vista, as determinações de Deus. De modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então vemos que a reencarnação tem vários propósitos. O desenvolvimento da inteligência. Tem muitas pessoas que brigam com a dor. Mas a dor é algo extraordinário. Você já pensou se a gente sentisse dor? Autodestruiríamos. Se ninguém sentisse dor, tivesse vontade de pular de um prédio, pularia. Porque não tinha medo, nunca sentiu dor. Né? Aquela criança que queimou-se, ela não vai se queimar de novo. Porque ela tem medo. Mas o medo veio de quê? Da dor. É algo para sustentar. Se eu faço algo errado, eu preciso que sentir dor para não fazer aquilo ali. É a lei de causa e efeito. Sofro as consequências das minhas imperfeições. Quanto mais imperfeito, mais sofro. Por exemplo, alguém que perdeu muito dinheiro sofrerá muito se muito apegado for. E sofrerá pouco
quanto mais desapegado for. Perdeu, mas são bens materiais, continuo com a minha saúde e com a minha vida. Extraordinária vida. Então, as pessoas, um orgulhoso, ele pode sofrer muito com um certo desaforo que alguém lhe dirige. Já o humilde não, sofrerá tanto. Então, sofremos as consequências das nossas imperfeições. Muitas vezes precisamos vir com o corpo mutilado, porque a dor moral não nos adiantou. Então, passamos para um estágio maior, daquela expiação. Porque expiação e provação é o seguinte: provação eu ainda posso fugir, se quiser. Claro que isso me trará consequências nefastas, mas eu tenho a possibilidade de fugir. A expiação eu não tenho como fugir. Então, se eu tenho uma deformidade física, carregarei aquilo para o resto da minha vida como expiação. Mas aquele marido ruim, aquela esposa ruim, aquele filho problemático, aquele irmão problemático, muitas vezes é provação. Muitas vezes é provação. Outras não, é expiação. Porque haverá aquele irmão problemático que você não tem como se livrar dele, mesmo que queira. Expiação. Mas existem aqueles casos que você pode se livrar, provação. Certo? As provações existem para que nós desenvolvamos essas virtudes: a paciência, a humildade, a fraternidade, o desapego, a resignação, o labor, a vontade, a alegria em trabalhar. Por exemplo, a preguiça nos traz verdadeiros problemas. Uma pessoa improdutiva, inerte, que não produz, que não faz o bem, ela vai sentir um grande vazio, uma dor moral incrível. Muitas vezes tornando-se até uma enfermidade, precisando ser tratada do ponto de vista material. E não esqueçamos do tratamento espiritual. Porque Santo Agostinho, ele veio nos ensinar que para nos melhorar, precisamos olhar para dentro de si. Começar a fazer determinadas perguntas. Mas por que eu fico magoado quando alguém me diz tal coisa? Quando alguém me faz tal observação? Micael, você é muito orgulhoso e prepotente. Por que eu fico com raiva quando alguém diz isso? Reforma Íntima Sem Martírio. É um livro escrito pelo Espírito da Hermância. Ele diz: olha, por que nos melindramos, nos magoamos? Porque somos orgulhosos. Porque somos orgulhosos. É por isso que nos melindramos. Se não somos orgulhosos, não nos melindramos. Por que será que eu dou tanto crédito à opinião dos outros? Ah, não vou fazer isso não porque fulano vai dizer tal coisa. Ah, não vou fazer isso não porque pode ser que esse crânio diga isso. Por que damos tantos créditos à opinião alheia? O que será que faz isso? Devemos começar a fazer essas perguntas para que entendamos. Porque a reencarnação é isso. É para que nós nos conhecemos, venhamos a nos conhecer e possamos mudar. Porque precisamos pelo menos reconhecer que somos doentes. Se não reconhecermos que somos doentes, como é que a gente vai melhorar? Tem pessoas que fazem tudo para se defender. Ó, fulano, eu acho que tal coisa assim... Não, eu não sou desse jeito. Né? E perdemos a oportunidade abençoada de dar a observação que a gente nos faz. Porque para alguém fazer uma observação para a gente, olha, você tem tal defeito. Essa pessoa meditou muito para dizer isso, muitas vezes. E nós não recebemos. Porque nós temos uma falsa ilusão de nós mesmos. Achamos que somos de um jeito, mas somos de outro. E como descobrimos que somos desse outro jeito? Com esses feedbacks que as pessoas que nos amam nos dão. Porque quem nos ama nos corrige. Mas muitas vezes ficamos com raiva. Queremos estar perto daqueles bajuladores que nos fazem muito mal. Porque se estamos cercados de bajuladores, nunca perceberemos que estamos precisando melhorar. E não melhoraremos. Não é verdade? Na reencarnação, que é algo assim, no livro Renúncia, que é outra psicografia dessa série de Emmanuel, todos esses livros que eu citei, são psicografias assim extraordinárias que quem quiser ler, eu recomendo.
E são muito boas. Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. São todos do Espírito Emmanuel, psicografias de Chico Xavier. No livro Renúncia, vemos uma passagem muito interessante. Tem o Espírito de Alcione, que foi Lívia lá na reencarnação há 2000 anos, esposa de Públio Lentulus, tornou-se cristã, né, evoluiu muito, e ela já estava agora, no tempo da Reforma Protestante, que tem aquelas confusões. O livro Renúncia tratou disso aí, briga de católicos protestantes, cada um que fizesse aquelas questões, né? Naquele tempo ela já estava participando da criação, já estava construindo junto com Deus alguns sistemas, né? E assim por diante. Mas seus familiares ainda estavam ali, ó, lutando. Entre eles, Emmanuel, né, Públio Lentulus, lá de outrora. Lá no umbral, vemos uma passagem deles conversando. E um deles dizendo, olha, vamos fazendo a pregação lá no umbral. Um ambiente bem macabro, assim, bem triste, desolado. E ele fazendo aquela pregação. Arrependido, porque, olha, quando a gente está aqui, faz tantas promessas, achamos que vamos, olha, eu quero vir aleijado, eu quero vir com um filho problemático, quero fazer isso. Aí o pessoal mais evoluído diz, não, peraí, você não aguenta isso tudo não uma vez. Divide-se em prestação. Não, eu quero isso, não, vá por mim. Divide em prestação. Porque no arrependimento, antes de reencarnar, queremos assumir vários compromissos. Aí diminuem, não fazem aquilo que a gente quer, né? Não dividem em prestação, e mesmo assim a gente chega aqui reclamando. Ao retornar para a parte espiritual, olha para a vida de trás e se arrepende. Mas como é que pode? Eu fui tão apegado. Tive todos esses conhecimentos, toda essa bagagem, e mesmo assim ainda fiz tudo isso. Esses espíritos estavam lá no umbral dessa forma, arrependidos. Como é que pode? Eu podia ter ajudado tanto aquele meu marido problemático, mas eu abandonei e fiquei reclamando a minha vida todinha. Eu podia ter ajudado tanto aquele meu vizinho que tinha tal situação e precisava de alguém para descarregar as infelicidades da alma dele, mas eu fui lá brigando e descarregando também, e assim por diante. Eu poderia ter evoluído tanto, escutando aquelas advertências daquele patrão chato e exigente, e eu perdi essa oportunidade. Eu poderia ter ajudado tanto no trabalho do bem, mas eu aleguei que eu tinha um jogo de bola, um jogo da seleção, ou porque eu tinha um comício para ir, ou porque eu tinha tudo, todo o tempo do mundo, eu só não tinha o tempo suficiente para fazer aquele serviço na seara do bem. Quando Moisés subiu ao monte e trouxe o decálogo, né, essa lei mortal, que disse, guarda o sábado, que hoje pessoas ao pé da letra têm que guardar aquele sábado, no dia da semana, esse. Mas na verdade guardar o sábado é guarda um tempo seu para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito, para a tua evolução espiritual, para fazer atividades no bem. Porque a caridade, que é o amor e exercício, é que vai cobrir uma multidão de pecados. E o espírita é dessa forma. Ele tem muitas vezes, o espiritismo, ele desperta a nossa consciência de uma forma que ela passa a nos cobrar pesadamente. Certa feita eu estava conversando, há pouco tempo. Eu fiz, no meu serviço, uma certa cobrança, né, na minha atividade, como policial, e a minha consciência ficou me cobrando. Porque na nossa atividade, vemos muitas pessoas, por exemplo, doentes, porque na verdade uma pessoa que é viciada e fica rouba todo dia alguma coisa, ela é mais digna de nossa comiseração do que de nossa raiva. Então, na qualidade de espíritas, temos que estar sempre construindo, não, essa pessoa precisa de nossa oração, não precisa de nossa raiva. Tem que morrer. Não tem que morrer não, tem que viver muito. Tem que viver muito, que é para sofrer, para espiar, para por amor, pela dor, voltar. Então, na qualidade do espírita, nós devemos a caridade extremada
para as mães dessas pessoas. Olha, imagine pessoa mais sofrida do que a mãe do usuário de drogas, não é verdade? Aí muitas vezes o cristão, a palavra que o cristão tem de consolo para uma mãe desesperada sofrendo com o filho usuário de drogas é: a culpa é da mãe, não soube educar. Muitas vezes tem cristãos dizendo isso. E na minha dureza eu não me importei muito com o sofrimento da mãe. Não me importei, fui indiferente. E minha consciência ficou me cobrando. Isso será possível? Será possível? Eu não fiz nada, não bati, não respeitei, tratei-o bem. E por que minha consciência está me cobrando? A consciência estava me cobrando a falta de caridade com a mãe do usuário. Era isso que estava me cobrando. Uma pessoa chegou para o Divaldo Franco e disse: Divaldo, eu estou saindo aqui, eu não vou mais frequentar aqui a casa não. Ele disse: e você não vai me perguntar por quê, não? Não, você está querendo sair, deve ser um motivo íntimo. É seu. Eu não vou invadir sua privacidade. Não vou dizer. É porque a consciência, a pessoa não pode fazer mais nada que fica a consciência perturbando a pessoa. Eu não quero viver desse jeito, não. Tudo que a pessoa faz fica com remorso, com arrependimento. Eu vou sair daqui para ver se minha consciência me deixa em paz. Depois de muito tempo voltou a piorar, né? Porque o despertar da consciência é extraordinário. Ah, mas tem gente que faz maldade, faz tal coisa, e nem remorso tem. Eu digo que é porque está no estado bem mais atrasado, né? Quando a gente tem arrependimento e remorso, estamos um passo à frente. E me chamou a atenção que, conversando, eu disse: eu vou visitar essa mãe sofredora lá, dever de... É porque eu estou com esse peso de consciência falando. Aí tem uma pessoa na minha frente evangélica. E ela disse: não precisa não, você vai em casa, ore a Deus, peça perdão a Deus e pronto, está resolvido. Não vai nem procurar não. Porque a mãe é responsável, o camarada é ladrão, né, e assim por diante. Tem que ser assim mesmo. Eu digo, essa é a grande diferença. É porque o espírita, ele tem que resgatar. A consciência já lhe cobra isso. Você fez algo errado, você resgata e logo. Porque se você não resgatar, terá que espiar. Aí não vai ser por amor, vai ser pela dor. Pela dor é ruim. Pela dor é horrível. Sofremos muito. Então, aquela consciência que aprendemos milenarmente a enganá-la, porque distorceram o Evangelho de Jesus, em que Pedro havia dito que a caridade cobre a multidão de pecados, nos habituamos a limpar nossa consciência confessando a outra pessoa. Olha, eu fiz tal e tal coisa errada. Pronto, reze, tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria, está absolvido seus pecados. Eximíamos do dever de reparar. Fiz algo errado, não tenho mais que reparar. Não é? Então, essa questão de consciência, a doutrina espírita faz esse despertar de consciência. Se fizermos alguma coisa errada, devemos reparar. Então, preste atenção. Vocês vieram aqui hoje, quando sair, alguém for reclamar, não tem que ter pena de morte para matar esse bando de... Não. Não tem que ter pena de morte, não. Somos contra, eu sou cristão. E a justiça a Deus pertence. E essas pessoas precisam ser amadas. A terra é um mundo de provas e expiações. Deus permite que essas coisas aconteçam porque tem alguém que precisa passar por aquilo ali e aproveitar. Não é? Ah, mas então vai gerar um ciclo interminável de maldades. Porque se eu matei e tenho que ser morto, pronto. Então alguém matou e vai... Não, não é bem assim. Porque o amor é quem vai quebrar esse ciclo. O perdão é quem vai quebrar esse ciclo. Ah, então quer dizer que eu posso fazer maldade e não espiar? Pode. Apresse-se em reparar. Mas eu não consigo mais reparar, eu não sei mais quem é essa pessoa que eu fiz mal. Faça outra. Faça outra pessoa. Mas não perca a oportunidade de fazer o bem enquanto ainda se vive. E lá na reencarnação nós ficamos pensando, vamos ter que voltar para a Terra. Vemos aquela reencarnação, mas nos aprisionamos a esse corpo. E parece que um véu nos cobre, e esquecemos de todas essas coisas e nos apegamos às coisas materiais, ao poder, ao dinheiro, às paixões inferiores, à inveja, à cobiça, e assim por diante. Então a Terra passa a ser um verdadeiro vale de sombras. Muitas obras mediúnicas mostram como é espessa a camada que circunda a Terra, porque ainda é um mundo de provas e expiações. Pesado.
E muitas vezes o espírito ao reencarnar fica pensando, né, naquela tristeza. E nossa irmã Elisângela, ela psicografou uma melodia, a qual Dinho foi treinar ontem, né? Foi fazer a melodia, uma surpresa. E descreve mais ou menos isso. Um espírito que quer reencarnar, mas sente aquela angústia, porque sabe que é difícil, pela sua natureza. Mas ele, mesmo nesse vale de sombras, ele quer mostrar aquela esperança, né? Que o Jesus estará ali amando e que ele poderá amar Jesus e evoluir. Fui chamado a reencarnar, muitos amigos deixei por lá. Eu queria que era sofrido nascer de novo nesse vale de sombras, mas Jesus me disse assim: com você estarei lá. Todos estão vendo, estou aqui a te amar. Nesse vale de sombras vencerei, neste vale de sombras te amarei, nesse vale de sombra de Senhor eu chegarei. Neste vale de sombras descerei, neste vale de sombra te amarei, neste vale de sombra de Senhor eu chegarei. Não, não chorem por mim, eu vou conseguir. Neste vale de sombras vencerei, neste vale de sombras te amarei, neste vale de sombra de Senhor eu chegarei. Neste vale de sombras vencerei, neste vale de sombra te amarei, neste vale de sombra de Senhor eu chegarei. Desculpem se não saiu tão perfeito. Esse professor Jim B. Tilke, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, é do setor lá de psiquiatria. A Super Interessante, falando sobre a reencarnação, fez uma pesquisa com ele, uma entrevista, né, disponível nesse site, nesse endereço. E perguntou quantos casos de crianças que alegam lembrar de vidas passadas o senhor já observou. Temos mais de 2.500 casos registrados em nossos arquivos. Eu pessoalmente vi vários, né? Isso é lá na Universidade de Virgínia, tem 2.500 casos. Então, ainda se perguntou, né? Quais tipos, né, de evidências mais impressionaram o senhor? Ainda acho que a mais forte evidência, aí ele diz, algumas situações a gente vai contar uma delas. É porque a criança, algumas crianças, alguns casos excepcionais, em que há latente aquela lembrança da vida passada. E são tão surpreendentes do tipo, eu vivi em tal, numa casa desse tipo, minha mãe era fulano, eu tinha filho cicrano, morri em tal ano, isso dito por uma criança, e um cientista ir lá e constatar tudo. Não um caso, mas vários. Vários casos. Depois disso, ele falou do caso dessa jovem lá na Tasmânia, né, que muitos quilômetros de distância de onde ela morava, ela teve um caso como esse. E esse foi o que mais o impressionou. Mas na frente pergunta, como médico, o senhor considera possível explicar esses relatos de uma perspectiva científica? Então, como cientista consciencioso, olha como ele é comedido. Nenhum desses casos é prova da reencarnação. E um cético pode sempre encontrar um ponto fraco em um caso ou como objetivo de desacreditá-lo em qualquer estudo médico. Entretanto, como um todo, os casos mais significativos constituem um forte argumento
de que algumas crianças parecem sim possuir memórias de vidas sucessivas. Vemos que ele não é um religioso, é um cientista sério, pelo comedimento de suas palavras, mas ele diz que é um indício forte e não tem como se dizer que não é. É um indício, sim, forte. É, no mínimo, uma hipótese a ser considerada. E um caso que chama muita atenção é o dessa criança, Suan, lá, é esse nome, que aos 3 anos ela passeando com o pai, em determinada estrada que levava à cidade de Katni, ela disse, ó, entra aqui, pra gente passar ali na minha casa, e lá a gente pode tomar alguma coisa. A menina 3 anos. Chegando lá, ela disse, olha, eu morava nessa casa, era tal jeito, né? Meus pais eram... E assim por diante. Aquilo impressionou muito o pai. E o pai, cuidadosamente, começou a anotar. A filha disse que morreu em tal ano, anotava, que o pai era fulano, anotava, o filho era cicrano, e assim por diante. 7 anos depois, um pesquisador, esse pesquisador aí, Siri H.M. Banerjee, pesquisando, estudioso das reencarnações, foi lá e pegou as memórias do pai e foi pesquisar. Tudo correspondia. O nome do pai, o nome da mãe, assim por diante. Que é que essa família organizou, sem ninguém ficar sabendo, sem essa jovem que agora tinha 10 anos ficar sabendo, foi fazer uma visita de surpresa. Nessa visita, tiveram o cuidado de pegar 9 testemunhas. Assim, olha, a gente vai visitar. Qual não foi a surpresa? Ao chegarem lá, aquela criança de 10 anos chamou todos pelo nome, o caçula pelo apelido, tratando como se mãe fosse, e contou várias histórias, e tudo aquilo ali foi confirmado. Está na literatura científica. Todos aqueles que querem, que duvidam, são céticos. Está aí. Está aí o nome do pesquisador. É só ir lá. Tem teses, dissertações, monografias extensas sobre esses casos. Não é? E como ele disse, na qualidade de cientista comedido, não prova, mas é um forte indício. Eu digo que prova. A máquina que fotografa os raios, a aura humana, né? A máquina Kirlian, raios Kirlian, estava sendo estudado porque a aura, quando detectava-se alguma coisa assim distorcida, mais na frente, ocasionava uma doença no corpo físico. Olhe bem, peraí. Vamos ver se a gente entende bem isso aí. Primeiro adoece a aura para adoecer o corpo físico? Primeiro adoece a aura para depois adoecer o corpo físico. Mas o materialista, a aura existe porque o corpo físico está vivo. Então, o corpo deveria adoecer para adoecer a aura, né? Se fosse assim. Mas, primeiro adoece a aura para que depois adoeça o corpo físico. Significa dizer que a aura existe primeiro. A aura espiritual vem dizer que é o perispírito. E existe primeiro sim. Esse corpo só se modela ao perispírito. É uma xerox do nosso perispírito, esse corpo que nós temos. É por isso que muitas vezes nós vemos ficamos com alguma deformação. Porque aquela nossa culpa transforma o nosso perispírito e ao reencarnar, o nosso corpo físico vai ser moldado conforme estava aquele perispírito. Então isso é uma prova da existência da alma. Micael, você acha que a ciência provou? Sim, acho. E quem duvida, pesquise. Não acredita em mim, não. Vá atrás. Certo? E a justiça da reencarnação? Muitas vezes a dor, como eu disse, a dor faz com que muitas pessoas se revoltem contra Deus. Vi várias pessoas que tinham o verniz da fé sólida abandonarem sua fé pela dor. Mas eu tanto orei para que meu filho fosse curado e Deus não me concedeu essa graça, revoltava-se com Deus por conta disso. Teve um caso na literatura espírita em que um casal espírita engravidou
a mulher engravidou de um bebê anencéfalo. Ora, o anencéfalo, ele tem poucos dias de vida. Orientado pelos médicos a fazer o aborto legal, não concordaram. Continuaram naquela gravidez. Mas lá no fundo, eles tinham a esperança de que o seu filho fosse curado. Então ministravam-lhe passes, conversavam com o bebê na barriga, davam água fluidificada, e lá no fundo eles tinham a certeza absoluta que o filho nasceria curado. Acontece que ele nasceu anencéfalo, viveu poucos dias e faleceu. Mais tarde, numa comunicação mediúnica, disseram-lhe: o carinho que vocês deram a esse filho, que viria, né, passaria outra vida de expiação, de muito sofrimento, porque ele era um suicida na outra vida. A gestação de 9 meses, com tanto amor que vocês deram, aqueles passos, a água fluidificada, vai fazer com que agora ele possa reencarnar, dessa vez são. Não mais precisará reencarnar com o corpo mutilado. Então, muitas vezes nós não entendemos por que Deus fez isso comigo, nasceu um filho anencéfalo. Isso é uma caridade extraordinária, receber um filho nessa circunstância. Tanto você está fazendo algo esplendoroso. Porque muitos casais não querem receber. Não querem, rejeitam, relutam de toda forma, de toda sorte. E há uma dificuldade. Só que esses espíritos endividados com as leis divinas, suicidas, eles precisam reencarnar. Eles precisam retomar sua reencarnação. E a lei da reencarnação vai mostrando essa justeza das leis divinas. As leis divinas não precisam mudar. Deus, ele não se arrepende porque tudo é perfeito. Nós não somos, não fomos criados perfeitos, porque isso seria uma contradição. Mas somos criados simples e ignorantes, numa escala evolutiva em que o ponto final será a angelitude. Um dia todos nós seremos anjos. Todos nós. Perfeitos. Porque toda a criação de Deus é perfeita. E somos apenas obras inacabadas.